Oi, tudo bem? Sou Wagner. Como que você está? Bom, vamos iniciar o episódio de hoje com as reflexões do último episódio, que foi o capítulo de 2 Samuel, capítulo 6 ao 10. Livro de 2 Samuel, capítulo 6 ao 10. Vamos lá, a primeira reflexão é que Davi, ele deseja construir um templo para Deus, né? Que ele não acha justo ele viver num palácio e o tabernáculo de Deus, que é a arca de Deus, viver em tabernáculo. Só que Deus diz não e fala para ele que quem vai construir vai ser a sua próxima geração. E aí isso a gente vai ver no livro mais à frente, quando chegar na parte de Salomão. Então, por que será que Deus falou não? Será que é porque Davi teria que enfrentar várias batalhas? Será que ele teria que fazer outras coisas? Então, o que a gente pode concluir mais à frente? Que Davi ele foi obediente a Deus, mesmo querendo fazer algo bom e Deus falando não, ele foi obediente. E o que aconteceu no período da história, nesses capítulos, que Deus ajuda Davi a ganhar diversas batalhas para fazer crescer o nome de Deus e fazer crescer o nome da nação de Israel, que se tornou uma nação muito poderosa ao comando de Davi. A gente pode ver que a obediência de Davi foi coisa que o Saul não teve. Né? Que quando Deus falou para ele para matar tudo, eliminar tudo, ele ainda trouxe querendo agradar. Mas lembre-se que Deus é todo poderoso, ele não precisa de nada, mas o que agrada a Deus é a obediência. Então esse é um ponto muito interessante. E uma outra parte também, que Davi ele honra o filho de Jonathan, que foi o filho de Saul, que era o antigo rei. Por que ele honrou o filho de Jonathan? Porque Jonathan ajudou muito Davi. Fez aliança, tudo, a fugir do próprio pai. Então, isso é mais uma questão de honra mesmo. E aqui nós podemos fazer grandes reflexões e pensamentos da primeira parte de que Davi queria construir um templo para Deus, mas Deus não quis. O que a gente pode ver? Que às vezes as coisas têm recurso suficiente, meio suficiente, mas ainda não é o momento. Por quê? Porque no decorrer do momento, Davi estava fazendo a nação de Israel crescer. Então há momento para cada coisa de acontecer. E então Davi tinha outras prioridades, não era construir um templo para Deus. E Deus, como é onisciente, onipresente, onipotente, sabe de todas as coisas, queria que Davi fizesse as outras prioridades, que era fazer crescer o nome de Deus e de Israel, né? Travando as batalhas e tudo mais. E aí entra a questão da obediência também. E na última parte que a gente vê que Davi ele abençoa o filho de Jonathan, a gente pode ver a importância, guarda isso, a importância de retribuir de alguma maneira quem te ajudou. Porque essas pessoas que te ajudaram, pode ter certeza que foram fundamentais no seu processo, que igual foi no processo de Davi. E isso é a questão do reconhecimento e a gratidão também. Né? Então, fica essas reflexões aí em relação ao capítulo 6 ao 10 do livro de 2 Samuel. Bom, vamos à leitura de hoje. Lembre-se, curte, compartilhe e comenta! Manda para nós seus comentários, suas reflexões, porque é legal às vezes. A pessoa manda mensagem para mim e eu respondo o mais rápido que eu posso. Se eu não responder, alguém da produção responde, que a produção é eu produção. Então, fico feliz aí com a sua colaboração. Agradeço pela audiência do nosso entretenimento e vamos iniciar a leitura do dia. Vamos lá.
Respira. Livro de 2 Samuel, capítulo 11. Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon, e cercaram em Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora de tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura não é Batsaba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou a trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ele se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: Pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: Envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: Desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na cama com os servos de seu senhor. Porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe pôr a mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirar-vos de trás dele para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, do servo de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: Acabando tu de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: Por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabieis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora? De que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás: Também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro, e entrou, e fez saber a Davi tudo, para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: Na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo. Porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os frecheiros atiraram contra os teus servos, desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: Assim dirás a Joabe, assim dirás a Joabe: Não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, e derrota, esforça tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias seu marido era morto, lamentou o seu senhor. E passando o nojo, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher.
e ela lhe deu um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Capítulo 12. Natã, o profeta, repreende Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E a ele tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou este de tomar suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera com ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e o preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto. E pela cordeira tomará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentareis tais e tais coisas, por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por peleja, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e a tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Tá vendo? Ninguém esconde nada debaixo do sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, portanto, com este feito deste lugar sobremaneira, aqui os inimigos do Senhor blasfemam, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Ou seja, o que Davi fez, ele vai receber de volta. Então, o que a gente faz, a gente recebe de volta. Agora, o que você vai receber de volta depende do que você está fazendo. É dá e toma, é assim. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele, para levantar na terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que o 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer que a criança era morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos teus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestidos, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe os seus servos: Que é este que fizeste pela criança? Viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-lo mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um filho.
e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Que doideira! Não sabia dessa parte da história, não lembrava. É a mesma mulher? Olha só, olha só. Se Betseba não tivesse perdido a criança, não nasceria Salomão. Interessante. E enviou pela mão do profeta Natã e chamou seu nome Geditas por amor do Senhor. Gedidias. Entrando, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiro a Davi, e disse: Pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, e cerca a cidade e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajudou Davi a todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou, e tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nele pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras, e às talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos, e assim fez todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Capítulo 13. Amnon ama Tamar e comete um incesto. E aconteceu depois disto, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a, e angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Amnon dificultosa fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: Por que tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama e finge doente. E quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e a coma na sua mão. Deitou-se, pois, Amnon, e fingiu doente, e se fingiu doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: Vai à casa de Amnon, o teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou massa, e a amassou, e fez bolo diante dos seus olhos, e cozeu os bolos, e tomou a sertã, e os tirou diante dele. Porém ele recusou a comer, e disse a Amnon: Fazei retirar todas as minhas presenças, e todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar: Traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e os trouxe a Amnon, seu irmão, à câmara. E chegou-lhes para que comeste. Pegou dela e disse: Vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela disse: Não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um louco de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvido à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Amnon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que o aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amnon: Levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão de me despedir assim. Maior seria este mal do que o outro que já tens feito. Porém não lhe quis dar ouvido, e chamou o seu moço que servia, e disse: Deita esta fora, e fecha a porta após ela.
E, nossa, o cara pegou a mulher e depois pegou a mulher. E era a irmã dele. E trazia ela uma roupa de muitíssimas cores, porém assim se vestia as filhas virgens dos reis com capa. E seu criado a deitou fora, e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitíssimas cores que trazia rasgou, e pôs a mão sobre a cabeça, e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve não teu irmão contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém Absalão não lhe falou com não nem mal, nem bem, porque Absalão aborrecia Amnon, por ter forçado a Tamar, a sua irmã. Isso não pode, né? Esse incesto tá no começo da Bíblia, as regras, né, entre familiares e tal. Absalão mata Amnon. E aconteceu que, passando 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E veio Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosqueadores. Peço que o rei e os seus servos tenham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E estou com ele. Porém ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Quando não deixar ir conosco Amnon, meu irmão? Porém o rei lhe disse: Para que iria contigo? E instalando Absalão com ele, deixou ir com ele a Amnon e todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri a Amnon, então o matareis. Não tomais porventura, não sou eu quem vou ordenou. Esforçai-vos e sedes valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um ao seu mulo, e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a nova a Davi, de que se dizia: Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou seus vestidos, e se lançou por terra. Da mesma maneira todos os servos estavam com vestidos rotos. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga ao meu senhor que mataram a todos os mancebos filhos do rei, porque só morreu Amnon, porque assim tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe meta, pois agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: Morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. E Absalão fugiu, e o mancebo que estava de guarda levantou seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho, por detrás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo, assim sucedeu. E aconteceu que, quando acabou de falar os filhos do rei, vieram e levantaram a sua voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro. Absalão foge para Talmai e depois de 3 anos volta para Jerusalém. Assim Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gessur, e Davi trouxe Dó por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gessur. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amnon, que era morto. Nada é esquecido, tá vendo? As coisas retornam. Capítulo 14. Aconteceu, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão. Enviou a Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora e finge que está de noivo, veste o vestido de luto e não te unjas com óleo, e seja como uma mulher que há já muitos dias está de noivo por algum morto. E entra ao rei e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca, e a mulher tecoita falou ao rei. E deitando-se com
o rosto em terra e prostrou-se e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade, que sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos estes brigaram no campo. E não havia quem os apartasse. Assim um feriu ao outro, e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: Dá-nos aquele que feriu o seu irmão, para que lhe matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem o matou. E para que destruímos também os herdeiros, assim apagará a brasa que me ficou. De sorte que não deixarei meu marido nome, nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher: Te coito ao rei. A justiça, rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa do meu pai, e o rei e o seu trono fique inculpável. E disse o rei: Quem falar contra mim, trazem-o a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembre-se, ó rei, o rei do Senhor seu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem e deitar-nos a perder e não destruam seus filhos. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos do teu filho. Então disse a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. E disse ele: Fala. E disse a mulher: Por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado, porque certamente morreremos, e seremos como águas derramadas na terra que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas lhe dará pensamentos, para que se não desterre dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar essa palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, dizia: Pois a tua serva falarei, pois, ao teu rei. Porventura fará o rei segundo a palavra da tua serva? Porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e ao meu filho da herança de Deus. Dizia: Mas a tua serva seja agora a palavra do rei meu senhor para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: Ora, fale o rei meu senhor. E disse o rei: Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? E respondeu a mulher e disse: Vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei meu senhor tem dito, porque Joabe teu servo é quem me deu ordem, e foi ele que impôs à boca da tua serva todas as palavras. Que eu virasse a forma desse negócio, Joabe teu servo fez isto. Porém sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que fiz isto. Vai, pois torna a trazer o seu Absalão. Então Joabe se prostrou sobre seu rosto em terra e se inclinou, e o agradeceu ao rei. E disse Joabe: Hoje conheceu o teu servo, que achei graças aos teus olhos, ó rei meu senhor. Porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, e foi a Gessur, e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: Torne para sua casa, e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa, e não viu a face do rei. Não havia, porém, em toda Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé até a cabeça. Não havia nele defeito algum. E quando tosqueava sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto muito lhe pesava. E por isso tosqueava. Pesava o cabelo na sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era uma mulher formosa à vista.
Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para enviar ao rei, porém não quis ver ele, e enviou ainda a segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse o seu servo: Vedes ali o pedaço do campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e põe-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio Absalão em casa e disse: Por que puseste os teus servos fogo ao pedaço do campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem cá, para que envie ao rei, e diz-lhe: Para que vim de Gessur? Melhor me fora estar lá ainda. Agora, pois, vejo eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então entrou Joabe ao rei, assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele entrou ao rei e se inclinou sobre o teu rosto, em terra, diante do rei. O rei beijou Absalão. Tomar um cafezinho aqui, peraí. Vamos lá, último capítulo. Capítulo 15. A rebelião de Absalão e a fuga de Davi. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e cintou homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava uma banda do caminho da porta, e sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça a parte do rei. Dizia mais Absalão: A quem me dera ser juiz da terra, para que vieste a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedeu também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Porque morando eu em Gessur, em Síria, votou o seu servo um voto, dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tomar a Jerusalém, se o Senhor fizer-me tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então disse o rei: Vá em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direi: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram a Absalão 200 homens convidados, porém iam naquela simplicidade, porque nada sabia daquele negócio. E também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita do conselho de Davi, a sua cidade de Giló, estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo, e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: O coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderias escapar diante de Absalão. Daí vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse a ele, e nos alcance, lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio da espada. Então os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saindo o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os giteus, 600 homens que vieram de Gate a pé,
caminhavam diante do rei. E disse, pois, o rei a Itai, o giteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás o teu lugar. Ontem vieste, e te levarei eu hoje convosco caminhar, pois me irá aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei, e disse, vive o Senhor, e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servo. Então Davi disse a Itai, vem, pois e passa adiante. Assim passou Itai, o giteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que haviam com ele. E toda a terra chorava, e grandes vozes passaram todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus. E puseram ali a arca de Deus, e subiram a Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok, torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça aos seus olhos, Senhor, ele me tornará a trazê-la para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim, não tenha prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim, como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote, não és tu, porventura, o vidente? Também vossos 2 filhos, Aimás teu filho, e Jonatã, filho de Abiatar, olhai que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenha novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tomaram e levaram a Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo, também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi, ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzia, o arquita, veio encontrar-se com ele, com o vestido rasgado a terra sobre a cabeça, e disse-lhe Davi, se passarem comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão, eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai. Assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel, e não estão ali contigo Zadok e Abiatar sacerdote. E será que todas as coisas que ouvides na casa do rei farás saber a Zadok e Abiatar, sacerdote, eis que aqui também ali com eles, seus 2 filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatã, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso, me mandarei de todas as coisas que ouvires. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Chegamos ao final do capítulo 15 e final do episódio de hoje. Agradeço a sua audiência, espero que tenha gostado. Lembre-se, mande seus comentários aqui para a gente também debater sobre algumas reflexões da Bíblia e vejo você numa próxima. Até mais!